Jesus é melhor sim que ouro e bens. Jesus é melhor que tudo que tens, melhor que riquezas e ambições, melhor, muito mais do que tudo aqui. Pode ser o rei com poder nas mãos, mas o qual escravo sim. Mil vezes prefiro o meu Jesus e servindo até o Jesus é melhor que qualquer valor, amigo leal no prazer e na dor, melhor do que tudo ele é pra mim, melhor que qualquer bom amigo, enfim. Pode ser o rei com poder nas mãos, mas o mal escravo sim. Mil vezes prefiro o meu Jesus e servindo até o fim. Pode ser o rei com poder nas mãos, mas o mal escravo sim. Mil vezes prefiro o meu Jesus e servindo até o Saudamos a amada igreja aqui presente, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Essa nossa saudação se estende aos amados que acompanham através da transmissão em seus lares. Convido a todos que abram a palavra do Senhor no Salmo de número 63. Salmo de número 63. Na sequência do nosso culto, nós faremos essa leitura de forma alternada. A igreja poderá permanecer assentada. Nós leremos alternadamente. Salmo de número 63, Salmo de Davi, quando no deserto de Judá. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, o meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Como de banha e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. Porque tu me tens sido auxílio à sombra das tuas asas, eu canto jubiloso.
Porém, os que me procuram a vida para destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. O rei, porém, se alegra em Deus, que por ele jura gloriar-se, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Amém. Até aqui a porção da palavra do Senhor. Nós continuaremos louvando o nosso Deus, agora através do hino de número 42. E ao som do instrumento, convido a igreja para que nos coloquemos em pé e juntos cantemos esse hino de louvor a Deus. Glória por seu grande amor, o Filho bendito por nós todos deu, e graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo seu sangue por nós derramou, herança nos céus com os santos em luz, legou-nos aquele que o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Tal prova de amor nos persuade a confiar nos merecimentos do Filho de Deus, e quem a Jesus pela fé se entregar vai vê-lo na glória eterna dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Oremos. Santo e amado Pai, nós louvamos o Teu nome. Nós bendizemos ao Senhor, porque és digno de toda honra e de toda glória. O Senhor nos dá o privilégio de nos ajuntarmos aqui nesta noite, para, como igreja do Senhor, louvarmos e bendizemos a Ti. Que o Senhor aceite este culto, ó Deus, como adoração ao Senhor. Que todos os atos dele, ó Deus, os cânticos, os hinos, a leitura da Tua palavra, as orações e a exposição da Tua palavra, chegue ao Teu trono de graça como aroma suave. Recebe, ó Deus, este culto. Recebe, ó Deus, a nossa adoração ao Senhor. Privilégio que nós recebemos através da salvação em Cristo Jesus, por grande amor que o Senhor teve por cada um de nós. Nós Te louvamos por isso. E através dele, nós entregamos essa oração e pedimos perdão pelos nossos pecados. Amém. A igreja pode se assentar? Mais uma vez, lá no livro dos Salmos, agora no capítulo de número 51. Salmo
capítulo 51. Nós leremos os 10 primeiros versículos. Logo a leitura, em seguida a leitura da palavra do Senhor, Michele vai nos conduzir a Deus em uma oração de confissão. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti e contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te comprazes na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagastes. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Amém. Fechemos os nossos olhos e vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus, ó Pai, obrigada pelo privilégio, ó Deus, que o Senhor nos concede de estar aqui na Tua casa, ó Pai, onde temos a oportunidade de aprender mais de Ti. Senhor, te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor enviaste o Seu Filho Jesus para vir a este mundo, ó Deus, nos salvar, ó Deus, morrer na cruz, ó Pai, para salvar os nossos pecados, ó Pai. Te louvamos e te agradecemos por isso, por Teu grande amor, ó Pai, para conosco. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor perdoe os nossos pecados. O Senhor os conhece melhor do que nós mesmos, ó Deus. O Senhor conhece os nossos corações no mais profundo, ó Pai. Que o Senhor venha nos perdoar, ó Pai, e aqueles pecados, ó Pai, que temos cometido contra Ti, ó Pai. Muitas vezes que nós até mesmo não nos atentamos, ó Pai, que o Senhor possa nos mostrar, ó Deus, que o Teu Santo Espírito possa vir a nos confrontar, a nos incomodar, ó Pai, para que possamos cada vez mais, ó Deus, Te honrar e Te bendizer e pecar menos contra Ti, ó Pai. Fica conosco, fica com a Tua igreja, ó Pai, perdoa os nossos pecados. É essa a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Também ainda no livro dos Salmos, agora no capítulo de número 98. Salmo de número 98. Nós leremos todo esse capítulo, os 9 versículos. Eu convido a igreja que façamos essa leitura a uma só voz. Leiamos todo o capítulo de número 98, juntos. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações, lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra vieram à salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai com harpa louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto, com trombetas ao som de buzinas. Exultai perante o Senhor, que é Rei. Ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas e juntos cantem de júbilo os montes, na presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra. Julgarão o mundo com justiça e os povos com equidade. Amém. Continuaremos louvando ao nome do nosso Deus agora com cânticos e também através dos dízimos e das ofertas. Você que veio preparado, é o momento oportuno de adorar ao Senhor nesse instante. Ao som dos instrumentos, convido a igreja para que se coloque em pé.
Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti. Meu corpo te almeja como terra árida, exausta sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver Tua força e Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam, os meus lábios te louvam. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti. Meu corpo te almeja como terra árida, exausta sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver Tua força e Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim eu te contemplo no santuário, para ver Tua força e Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam, os meus lábios te louvam. E o motivo de nós estarmos aqui é louvar e bendizer aquele que se entregou por nós e que nos chama a viver uma vida de consagração, uma vida que ecoe a glória do nosso Deus. Vamos continuar louvando e bendizendo ao nosso Jesus Cristo, que se entregou por nós naquela cruz. Pela causa de Cristo Rei, as nossas vidas nos ofertamos, até louvores, a terra ressoa para o Filho. Pela causa de Cristo vamos plantar com fé, colher com gozo, que muitos vejam e muitos possam crer no Filho. Nós proclamamos o nome de Jesus Cristo em toda a criação, em toda a nação, graça e salvação
Jesus Cristo, em toda a criação, em cada nação, graça e salvação pelo Filho. Nós proclamamos o nome de Jesus Cristo, em toda a criação, em cada nação, graça e salvação pelo Filho. Salmo 63, 7 e 8 diz: porque tu tens sido auxílio à sombra das tuas asas, eu canto jubiloso. A minha alma pega-se a ti, a tua destra me ampara. É isso que nós vamos cantar, agradecendo ao Deus que está conosco em qualquer momento de nossas vidas. E nessa caminhada rumo aos céus, é Ele quem nos fortalece. Nós vamos cantar e agradecer por esse auxílio maravilhoso. Nós queremos ouvir tua voz, teu louvor sempre esteja entre nós. Queremos
Senhor Deus, muito obrigado por mais esse dia, obrigado pela vida de cada um que está aqui presente, que a nossa adoração seja constante ao Senhor e que o Senhor nos abençoe neste domingo. Que o Senhor cuide dos dízimos e ofertas que foram depositados, que possam ser colocados de maneira correta, e o Senhor também abençoe o pastor que vai falar nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Saúde a igreja, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Uma alegria podermos, mais uma vez, estarmos reunidos para adorar o nosso Deus, tributando a Ele toda a honra e toda a glória. Eu quero convidar os irmãos para que abram suas Bíblias na carta aos Hebreus, no capítulo 6. Nós vamos ler dos versos 29 a 20. Eu comecei esse estudo no domingo pela manhã, domingo passado, na Assembleia, e quero concluí-lo hoje. Vamos fazer uma pequena recapitulação da primeira parte, depois damos sequência a este estudo. Hebreus capítulo 6, versos 9 a 20. Mesmo assentados, os irmãos acompanham a leitura da palavra de Deus, que diz assim: Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda a contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com o juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos, nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Que o Senhor assim nos abençoe, através da leitura da sua santa palavra. Vamos orar mais uma vez, curva a sua cabeça. Pai, nós te agradecemos, te louvamos, pelo privilégio que o Senhor nos dá, Pai, de abrirmos a tua palavra, e neste texto que nos encoraja a vivermos melhor para ti, sabendo tudo que o Senhor já fez por nós. Obrigado por cada um que aqui está, e aqueles que também acompanham conosco, lá em seus lares, ó Pai, que o Senhor derrame bênção em cada coração, abrindo nossa mente para que compreendamos a tua palavra. Oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Nós começamos então no domingo passado falando sobre uma palavra de encorajamento, e a pergunta que nós iniciamos foi: o que você tem feito para encorajar os outros? E também, o que diz a alguém desanimado para lhe dar ânimo e esperança? E vimos que Deus, através da sua palavra e através do seu Espírito que habita em nós, Ele tem nos encorajado através da palavra. Mas e nós? O que temos feito? Eu encerrei com essa pergunta lá no finalzinho. Você tem se dedicado ao serviço que faz por Cristo, encorajando os irmãos? A palavra de Deus nos ensina que, através ali do Salmo 121, versos 7 e 8, diz ali o texto que nós conhecemos muito bem: o Senhor é quem nos guarda, Ele guarda a nossa saída e a nossa entrada. Ou seja, é aquele Deus que nos conforta, que nos consola, que nos encoraja na nossa caminhada. E nós somos também encorajados a encorajar outros.
E para fazer isso é preciso que nós conheçamos melhor a palavra do Senhor, porque é através dela que nós vamos encontrar refúgio, refrigério. Na primeira parte deste texto que nós lemos em Hebreus 6, dos versos 9 a 12, onde nós falamos domingo passado, né, aliás, 9 a 11, nós vemos que Deus, ele é justo. E ele começa dizendo: Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciais para com o seu nome. Ou seja, ele nos agracia com as muitas bênçãos, porque não é como nós muitas vezes somos injustos. E nós subdividimos isso, nós vamos passar rapidamente. É um serviço dedicado, nós devemos dar o melhor, fazer o melhor para Cristo. Vimos também que é um serviço prático, ou seja, algo que nós fazemos de maneira prática, edificando, encorajando as pessoas. E nós cerramos também este tópico dizendo: o que você tem feito efetivamente na prática para servir a Cristo, à igreja e aos irmãos. Então, no dia a dia, como nós temos exercitado isso para encorajar aqueles que estão abatidos, e nós temos vivido momentos difíceis em nossos dias de enfermidade, de pessoas que estão desanimadas, frustradas muitas vezes, e nós podemos ter uma palavra de incentivo a esses irmãos, mostrando de fato que Ele é o nosso Deus e que nos encoraja a cada dia. Vimos também que é um serviço constante, ou seja, coloquei algo aqui que diz: não estamos fazendo um curso intensivo na escola de Deus, nem tampouco temos um contrato de trabalho firmado com Ele. Nosso trabalho é para Deus, e é um trabalho constante. Nós não estamos aqui, como a gente vê em alguns cursos, né? Lá por exemplo, o nosso irmão Wander, né? De vez em quando ele dá um curso intensivo. Terminou aqueles 2, 3 dias, volta para casa. Não, na obra do Senhor, nesse Deus que é justo, que nos recompensa, nós somos chamados e convocados a trabalhar até o último dia da nossa caminhada aqui. E isso é um desafio para nós, porque muitos, Paulo chega a dizer aos Gálatas: vós corrieis bem, quem vos fez com que vocês impedissem nessa caminhada? Então nós somos desafiados a servir o Senhor até o fim. E encerramos mostrando também que é um serviço para Cristo. Nós não estamos fazendo para nós mesmos, nós não estamos fazendo para agradar pessoas, mas estamos fazendo para agradar ao Senhor. E nós vimos ali Paulo, quando diz aos Filipenses, capítulo 1, verso 6, diz que ele começou uma boa obra em nós e há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, desde o momento que nós conhecemos a Cristo, nós somos desafiados a continuar nesse crescimento até o último fôlego nosso, e devemos fazer com amor. E eu quero continuar hoje, então, aí a partir do versos 11 a 15, um outro tópico. Nós vimos primeiro: Deus é justo. E hoje eu quero compartilhar então com os irmãos mais detalhadamente a segunda parte, que diz: Deus é fiel às suas promessas. Como é bom saber que temos um Deus assim. Nós temos a tendência de muitas vezes falharmos naquilo que prometemos, porque nós somos limitados, nós somos falhos, nós somos imperfeitos, e algumas coisas podem impedir que realizemos aquilo que nós desejamos. Então aqui nós vemos os leitores, né, da carta aos Hebreus, aqueles que estavam sendo encorajados pelo escritor da carta, que eram os judeus da diáspora, ou seja, aqueles que haviam sido dispersos por causa da perseguição, e muitos deles estavam passando por momentos difíceis. E precisava que alguém desse uma palavra de encorajamento para que eles pudessem se fortalecer. Alguns, conforme a gente vê nos versos 4 a 8, eles já tinham desistido, tinham apostatado da fé. E a palavra de Deus é muito clara aí nesse texto, desses versículos de 4 a 8, a atitude daqueles que desanimaram e desistiram. Aí no verso 11 diz assim: desejamos, ou seja, sugere uma ansiedade intensa. Ele ama os seus leitores e deseja intensamente vê-los firmados nas promessas divinas, apesar das lutas e perseguições que alguns estavam enfrentando. Então, ou seja, nada melhor, a gente vai ver isso também lá em Pedro, a gente vai ver isso lá em Tiago, essa palavra de encorajamento àqueles irmãos que já haviam sido dispersos, como a gente vê lá em Atos 8, por causa deles estarem em Jerusalém, a perseguição os espalhou pelo mundo. E onde quer que eles fossem, eles levavam a palavra, encorajando, anunciando a palavra do Senhor Jesus Cristo. O autor dá o exemplo de Abraão. Nós vemos aí que, no verso de número 16, né, que não foi preguiçoso na prática da fé. Ele não podia ter filhos com a sua esposa Sara, mas continuou esperando com paciência. A gente vê isso aí no verso 15, dizendo, Deus diz assim: e assim depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Nós sabemos da história de Abraão. Hoje pela manhã o nosso irmão Wander, na lição, colocou de onde ele saiu e toda a trajetória que ele fez até Harã, depois desceu, e sem saber para onde ia.
E Deus estava encorajando e fez a promessa a ele, lá no capítulo 12 de Gênesis: se tu uma bênção, eu te abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, nós estamos hoje recebendo a bênção dessa promessa, porque Deus é fiel às suas promessas. O propósito nesse trecho é demonstrar que as promessas de Deus são seguras e inquebráveis. Deus nunca falha. Quando a gente vê lá no livro dos Juízes, em 2 momentos, Deus repete ali que Ele nunca falhou em suas promessas. Como eu disse, nós até podemos falhar, mas Deus jamais, porque as suas promessas são inquebráveis. O cumprimento dessas promessas feitas a Abraão, sob o ponto de vista humano, demorou. Como nós vimos no texto lá de Gênesis 12, ele tinha apenas 75 anos. E por um momento lá, pelos seus 85, depois de 10 anos, a esposa Sara, talvez ansiosa, sabendo que era já idosa, já não tinha mais condições de ter filho, ela dá um jeito para ter um filho através da escrava. E nós sabemos o problema que isso causou. Ou seja, faltou naquele momento confiança na promessa do Senhor. Mas Deus diz: não é esse o teu descendente. O teu descendente será de Sara. E aos 90 anos, depois de 25 anos, Deus cumpre a promessa feita a Abraão ainda na sua terra. Então lá em Gênesis 21 nós vemos o nascimento de Isaac, nesse tempo que Deus predeterminou. E dentro desse contexto de Deus é fiel às suas promessas, coloquei aqui 3 subdivisões que diz: as promessas divinas nos sustentam nas horas difíceis. E quando a gente vai lá para o texto de Gênesis 22, naquele momento que Deus pede a Abraão o sacrifício de seu filho. Você imagina, Deus deu a ele um filho, que era o filho da promessa, e de repente agora Deus pede esse filho em sacrifício. Eu posso imaginar quanto questionamento no coração deste homem chamado pai da fé. Mas a Bíblia diz que ele obedeceu. Ele pega o seu filho e vai e começa a caminhar com aquele filho. E posso imaginar quantas perguntas, quanto questionamento no coração daquele pai enquanto estava caminhando. Mas ele sabia, né? As promessas divinas nos sustentam nas horas difíceis. E também as promessas divinas nos protegem nas horas de provação. Nós vemos no capítulo 22 de Gênesis, de 13 a 19, principalmente de 7 a 12, quando ali caminhando, de repente, Isaac faz uma pergunta que talvez Abraão não quisesse ouvir. Pai, aqui está a lenha, aqui está o fogo, aqui está o cutelo, mas onde está o cordeiro? Fico imaginando o que passou na cabeça daquele pai. E a resposta segura foi: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro. E continua fazendo todo o ritual. Faz ali o altar, coloca a lenha, e aí amarra o filho já começa talvez a ficar só. Mas eu que sou o sacrifício. E a Bíblia diz que quando ele levanta a mão para sacrificar o filho, então Deus intervém e diz: agora eu sei que você me teme, agora eu sei que você crê naquilo que eu falei. E aí ele olha para trás e vê ali o animal para fazer o sacrifício. Então, ou seja, Deus protege nas horas da provação, ou seja, Deus conhece a verdadeira intenção do nosso coração. Ele sabe até que ponto estamos dispostos a obedecer. Aí no capítulo 11 de Hebreus, o versículo de número 8, nós temos esta palavra do Senhor, Hebreus 11, verso 8. Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para o lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Então, que confiança, que fé é essa que nós muitas vezes não temos? Nós temos hoje algo muito mais palpável, porque crer naquele contexto, eles não tinham nada praticamente escrito, nada revelado a não ser a palavra do anjo ou do próprio Senhor, através de sonhos, de visões. Hoje nós temos toda uma revelação. Lá em Lucas 16 vai dizer que a lei e os profetas vigoraram até João, depois disso se anunciou o evangelho do reino. E lá em Hebreus vai dizer que, havendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas, a nós nos fala nesses últimos tempos, através do Filho. Então nós temos toda uma revelação. E nós temos muito mais motivo para crermos nas promessas de Deus, sabendo que Ele é fiel, que Ele não falha, porque Ele deixou isso. Quanto mais a gente lê a Bíblia, a gente vê esse Deus que nunca falhou em suas promessas. Tudo aquilo que Ele prometeu, Ele cumpriu.
E a gente vê isso na história que nós estamos estudando aí na escola dominical, na nossa lição, do profeta Jeremias e outros que alertaram o povo, dizendo: olha, se vocês não se arrependerem, se vocês não se voltarem para Deus, o castigo virá. E no tempo certo, Deus trouxe o castigo, primeiro ao Reino do Norte, em 722, depois em 586, o Reino do Sul, e eles são levados cativos e ficam 70 anos no cativeiro. E ao final, Deus os traz de volta, porque ele prometeu que depois de 70 anos, ele voltaria, e levanta Ciro, levanta Dario, levanta Artaxerxes e outros tantos que abençoaram o povo de Deus para retornar, porque Deus tinha dito que eles passariam aquele tempo lá no exílio, até que eles reconhecessem de fato que Deus é Senhor. Mas também as promessas divinas nos garantem a recompensa final. E lá no capítulo 22 de Gênesis também nós vemos Deus dizendo para Abraão: olha, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E ali apresenta também o sacrifício, agora real, do cordeiro, do carneiro que ali estava amarrado. E eu fico imaginando como Deus é maravilhoso. De onde veio esse cordeiro amarrado que ele não tinha percebido antes? Mas Deus, provando a nossa fé, muitas vezes nos faz passar por momentos que nós não conseguimos visualizar. Mas Ele é um Deus presente. Eu falei recentemente, contando a experiência de algumas tribos que têm o hábito de colocar o filho ali por volta de seus 11, 12 anos, 13 anos, para daquele momento de transição da infância para a juventude e adulto, na condição de se autopromover, se autossustentar, aliás. Eles então são colocados ali no meio da mata, sozinhos, aparentemente. A criança, o adolescente sabia que estaria sozinho, mas ali estava alguém vigiando. E ali passava a noite toda, ouvindo barulho eu creio que alguns irmãos, não sei se já tiveram esse privilégio de ficar no meio do mato à noite. É tanto barulho que a gente ouve, que se a gente for um pouquinho medroso, a gente se arrepia todo. Porque a coruja que faz aquele barulho estranho dela, é o grilo, e parece uma assombração, eu posso imaginar um adolescente nesse contexto, mas sem que ele soubesse, ali estava a poucos metros o pai, olhando para o seu filho, protegendo-o durante toda a noite. E quando amanhecia, o dia desvendava-se, os seus olhos eram vendados, e ele então via ali o pai ali perto dele. Então, irmãos, Deus faz assim conosco. Por isso o salmista do Salmo 120 que nós citamos, dizendo, né? O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Lá no Salmo 125 também é bem conhecido, né? Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Então, ou seja, essas promessas divinas nos garantem a recompensa. Deus é fiel. Quando nós vimos aí, Ele não é injusto para ficar esquecido do nosso trabalho. Ele o recompensa de forma graciosa. Sara também teve fé e por causa disso pôde tornar-se mãe, apesar de sua idade avançada. Ela compreendeu que o Deus único prometeu e sem nenhuma dúvida cumpriria o que havia prometido, como está em Hebreus 11:11. Que sejamos perseverantes em seguir exemplos como esses e tantos outros deixados por Deus em sua palavra. Então veja, a própria Sara, diz aí o texto em 11:11, pela fé também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que ele fez ou que lhe havia feito a promessa. Então a própria Sara, embora no momento ela teve talvez um pouco de vacilo, mas depois ela confiou e viu a mão de Deus agindo na sua vida. Mas uma outra lição que nós podemos tirar desse texto, nós vimos primeiramente os versos 8 a 11, que Deus é justo. Nós vimos os versos 11, depois verso 12 a 15, que Deus, Ele é fiel às suas promessas, Ele não falha. E outra lição do tópico importante que nós vemos nesse texto também, que vão dos versos 18 a 20, Deus é digno de confiança. Nós temos às vezes dificuldade de confiar em algumas pessoas, por mais amigas das pessoas que nós sejamos, em algum momento talvez ela possa falhar, mas Deus não, Ele nunca falha. Nós até cantamos uma música assim, Deus nunca falha, Ele nunca falhou e nunca falhará, porque Hebreus 13:8 vai dizer ali, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre.
Então, o Deus que agiu lá no passado é o Deus que age hoje. Nós é que às vezes não temos nos apercebido o quanto esse Deus é grande, o quanto esse Deus é fiel. Então, Deus é digno de confiança. Nós temos um teólogo chamado Donald Guthrie. Ele viveu lá de 1916 a 1992. E ele diz o seguinte: a razão de um juramento divino aqui é uma concessão à convenção humana. Não havendo necessidade de Deus confirmar sua palavra, era inviolável. A intenção de Deus é mais do que uma inclinação ou uma vontade, é uma resolução específica. E a Bíblia Viva, no verso 17, ela diz o seguinte: Deus também se comprometeu fazendo um juramento, a fim de que os que prometera ajudar soubessem com toda certeza e nunca precisassem recear que ele mudaria seus planos. Ou seja, no final do verso 18 diz: é impossível que Deus minta. Nós vemos isso repetido também lá em Tito. Então, esses versículos não devem trazer nenhuma desconfiança na palavra de Deus. Pelo contrário, deve estimular a nossa confiança, fé e esperança que depositamos em Deus, pelos motivos que nós vamos destacar aqui. Primeiro, a sua palavra é de confiança. Nós vemos aí no verso 16, ele repetindo isso. Eu gostaria que você mantivesse aí a sua Bíblia aberta, que diz assim: pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento servindo de garantia para eles é o fim de toda contenda. Então, ou seja, este juramento que Deus fez, pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento servindo de garantia para eles é o fim de toda contenda. Ou seja, nos dias em que vivemos, é muito comum, especialmente fora do meio evangélico, alguém confirmar a palavra com um juramento para garantir credibilidade e integridade naquilo que diz. A gente vê tantas pessoas dizendo: juro por Deus, mas às vezes nem tem temor a Deus. Aliás, nós estamos estudando aí, nós vimos o seminarista, né, o nosso irmão Guilherme, falando de não tomar o nome do Senhor em vão. Então a gente vê assim, não precisamos usar de esse artifício, a não ser num caso muito extremo, mas, ou seja, nós devemos dizer sim, sim, ao que Jesus fala, sim, sim, não, não, o que disso passar é de procedência maligna. Ou seja, devemos ter realmente uma palavra firme. Creio que nós não somos como o nosso Deus, porque Ele é de confiança, nós podemos nele confiar. Deus deu a promessa e a confirmou por um juramento. Ele não pode jurar por alguém maior do que Ele mesmo, o qual não existe. Assim jurou pelo seu nome. Lá em 1 Timóteo 4,9 diz: fiel é a palavra e digna de inteira aceitação. E Paulo complementa dizendo que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Fiel é a palavra e digna de inteira aceitação. Nós não precisamos ter dúvida. Deus falou, Ele vai cumprir. Deus falou, Ele vai agir. Se Ele prometeu abençoar, Ele vai abençoar. E aliás, nós temos a própria palavra de Deus, quando lá no mandamento, quando Ele orienta o seu povo, diz: olha, eu vou abençoar aqueles que andarem no meu caminho, aqueles que obedecerem os meus mandamentos. Aqueles que desobedecerem vão sofrer as consequências. A gente vê em Deuteronômio 28, ali uma lista de bênçãos que Ele vai prometer ao seu povo. E na sequência, que é um texto bem mais longo, Ele vai também fazer as ameaças daqueles que não guardam a sua palavra, e vai colocando ali uma série de situações para aqueles que não cumprirem, vão sofrer as consequências. Nós temos, irmãos, constantemente desobedecido ao Senhor, a começar pelo exame da sua palavra. Jesus deixa muito claro em João 5,39, examinai as Escrituras. Não é uma opção, é uma ordem. Ele fala para mim e para você também: orai sem cessar. E eu pergunto, será que nós temos feito isso no nosso dia a dia? Será que temos examinado a palavra do Senhor como devíamos fazer? Será que temos orado como nós deveríamos orar? Na quarta-feira, quem esteve aqui, nós estamos fazendo isso sobre o Espírito Santo, a obra dele, a ação dele em nós, e mostrando que a igreja hoje tem vivido momentos difíceis, porque não tem orado como devia orar. No Brasil fala-se de milhões e milhões de evangélicos, e o número só vai aumentando, ainda que haja também um número crescente dos chamados desigrejados. Mas há muitos milhões
Eu creio que esses milhões tenham orado muito pouco. Porque a palavra de Deus diz através do apóstolo Tiago, né? Que muito pode, por sua eficácia, a oração de quantos justos? De um justo. Então, irmãos, eu creio que no Brasil nós temos muitos, talvez milhões de justos, mas provavelmente nós não temos orado o quanto devemos orar. Nosso país, o mundo, não só o nosso país, mas o mundo tem ido de mal a pior. Lógico, nós estamos vendo aí 1 Timóteo 4 se cumprindo, dos homens serem amantes, de serem egoístas, avarentos, implacáveis, caluniosos, desobedientes aos pais, e vai por aí afora. Tanta imoralidade. Nós vimos agora recentemente, no carnaval, na festa da carne, quanta imoralidade. Eu creio que estamos vivendo os dias de Sodoma e Gomorra, se não for pior. Isso estamos vendo que Jesus falou que estaria acontecendo no final dos tempos. Então é necessário que nós sejamos preparados para esse momento, mostrando que há um Deus fiel que vai cumprir a sua palavra. Mas também, dentro desse contexto, né, de Deus é digno de confiança, não apenas a sua palavra, mas a sua natureza é de confiança. Ou seja, o caráter imutável de Deus já foi ressaltado no capítulo 1, e que que o enfoque recai sobre a imutabilidade do seu propósito. O propósito imutável de Deus o separa dos homens pelas suas promessas, são totalmente indignas. As promessas e juramentos são baseados no caráter imutável de um Deus santo e justo, que não mente. Lá em Tito 1:2 diz assim: na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. O Deus que não pode mentir. Deus, por Jesus vai dizer, eu sou a verdade, vai dizer o caminho e a verdade, ou seja, é um Deus que cumpre a sua palavra, é um Deus que o seu caráter é de natureza, e nós podemos confiar nisso, conforme a gente vê aí nos versos 17 e 18 de Hebreus 6, onde lemos. Eu gosto de reler com os irmãos também esse texto. Se você está com a sua Bíblia aberta, leia comigo também esse Hebreus 6, 17 e 18. Diz assim: por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. O Deus que não pode prometer, prometeu. Que privilégio saber que podemos confiar num Deus assim. E ele diz, nós corremos para o refúgio. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Lá no Salmo 91 diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, Deus meu, Redentor meu. Então, este é o Deus que nós podemos confiar, é um Deus de caráter, é um Deus que de fato podemos descansar naquilo que Ele promete. Mas também nós vimos, a sua palavra é de confiança, a sua natureza é de confiança, mas também o seu Filho é de confiança. Que privilégio sabermos que temos esta atitude do Senhor Jesus Cristo, conforme a gente vê nos versos 18 a 20. A nossa esperança é como uma âncora. Quem viu lá no grupo da igreja, tanto no grupo como dos avisos, ali o nosso irmão Eric colocou lá uma âncora, né? Muito bonita. Aquilo que dá estabilidade aos navios. Quando tem dificuldade, você lê lá no finalzinho de Atos, quando naquela viagem perigosa do apóstolo Paulo, quando eles viram o risco do mar, eles desceram a âncora para sustentar o navio. Ainda que seja uma embarcação tão grande, algumas peças de ferro bem pesadas sustentam. Esta âncora é o Senhor Jesus para nós. Nele a gente pode confiar. Nele a gente pode descansar. Porque Ele nunca falha. Então, o Senhor Jesus, o seu Filho, é de confiança. A nossa esperança é como uma âncora, símbolo da esperança cristã, segura e firme, e está baseado naquilo que Cristo tem feito. Nós temos novamente o teólogo Donald Guthrie, ele diz o seguinte: esta é a grande âncora da convicção do cristão. Ele sabe que sua certeza depende não da estabilidade nem da força da sua própria fé, mas sim da absoluta fidedignidade da palavra de Deus.
Esta é a experiência daqueles que confiam no Senhor. Esta é a certeza que nós temos de um Deus realmente que podemos descansar. Por isso o salmista vai dizer tantas vezes, lá no Salmo 37, ele vai dizer: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Lá no verso 7 ele vai dizer: descansa no Senhor e espera nele. No Salmo 40 ele vai dizer: esperei confiantemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. Esse é o Deus que nos dá essa convicção, essa certeza. Que Deus nos dê graça, irmãos, realmente para descansar no Senhor. Esta então é a razão porque os herdeiros nesse trecho são descritos como nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Pela sua vida, morte, ressurreição e ascensão, Jesus ganhou a vitória decisiva e eterna. Ele entrou na presença de Deus como precursor. A esperança do crente é baseada na obra completa de Jesus. Não pode haver dúvida acerca do caráter do encorajamento. É agarrar essa esperança proposta. Nós não podemos ter dúvida de que Ele é um Deus que nos sustenta. Conforme nós dizemos, é o Deus que é justo, é o Deus que é fiel às suas promessas, e de fato é o Deus que é digno de confiança. Então nele nós podemos descansar. Cada dia do nosso viver, ainda que passemos por lutas e provações, Ele não permite nada. Aliás, a palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios 10, 13, que não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejamos tentados além da nossa força. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que nós possamos suportar. Se Deus permite você e eu passarmos por alguma provação, saiba que Ele sabe o que está fazendo. Eu, quando olho a vida de Jó, fico imaginando: Senhor, tem misericórdia. Se aquilo acontecesse comigo, eu não sei o que seria. Se ter 10 filhos e perder tudo de uma vez só. E não foram apenas 10 filhos, porque, pelo que a gente entende na leitura do texto, que eles iam às casas uns dos outros, tinha nora, tinha genro, tinha netos, e todos, exceto a esposa, foram mortos. E mesmo assim ele diz: o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ainda que durante a leitura de todo o livro de Jó, que nós acabamos de fazer recentemente, a gente vê aqueles ataques dos chamados companheiros, dos seus amigos, e ele então se defendendo, mas lá na frente, ele vai dizer: olha, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Porque Deus começa a fazer pergunta a partir do capítulo 38, e aí começa a questionar Jó, e vai fazendo pergunta, e vai fazendo pergunta, e ele diz: olha, só tenho que dizer uma coisa, eu só te conhecia de ouvir falar. E às vezes, nós precisamos passar por esses momentos mais difíceis para perceber que Deus fala conosco. E quando a gente está bem na nossa caminhada física, material, familiar, às vezes a gente não tira tempo para estar na presença do Senhor. Mas quando o problema vem, quando as dificuldades vêm, nós aí arrumamos tempo para orar. Alguém chegou a dizer que muitas vezes nós só olhamos para cima quando estamos deitados. Porque às vezes no nosso dia a dia nós estamos tão atarefados e esquecemos de olhar para aquele que é o nosso Deus. Lá em Colossenses 3 vai dizer que nós devemos de fato estar olhando. Eu quero que você abra a sua Bíblia nesse texto, Colossenses capítulo 3. Colossenses 3, versos 1 e 2. Leiamos juntos. Portanto, se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Olha o desafio para nós. Pensar, buscar as coisas lá do alto. Às vezes nós estamos buscando tanto aqui, e nós já fomos até criticados como cristãos, como evangélicos. Eles falam tanto no céu, mas ajunta tesouros aqui. E Jesus deixa muito claro lá no Sermão do Monte, né? Não ajunte tesouros aqui, onde a traça corrói, os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros lá. Através de uma vida de consagração, levando a mensagem àqueles que não a conhecem.
Como diz Judas também, e Salomão vai dizer isso, arrastando-os, tirando-os do fogo. Porque muitos, inclusive talvez do nosso meio, da nossa família, estão indo para o inferno a passos largos. E Deus promete, ou Deus exige que nós falemos, que nós testemunhemos, que nós levemos as boas novas desse Jesus que morreu por nós e por eles, para que sejam resgatados do poder de Satanás. Um princípio básico, como palavra de encorajamento, é esperar com paciência como Abraão esperou. Por isso mesmo, na sua velhice, ele começou a ver Deus cumprindo os seus propósitos através de Isaque. De certa forma, poderíamos dizer que Abraão viu o dia do Messias. Aliás, o próprio Senhor Jesus vai dizer lá em João 8:58. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu-o e regozijou-se. Inclusive, ele foi até questionado pelos fariseus: você não tem nem 50 anos, como é que Abraão viu o seu dia? Ele diz: antes que Abraão existisse, eu sou. Mostrando que ele é eterno, como diz lá em João 1, né? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e nada do que foi feito se fez se não fosse por intermédio dele. Eu encerro dizendo que sejamos encorajados dia a dia pela palavra de Deus, pois com essa garantia e certeza não precisamos temer diante das dificuldades. A palavra de Deus diz aí em Hebreus 12, verso 3. Eu quero encerrar lendo com os irmãos este versículo. Hebreus capítulo 12. O versículo de número 3. Hebreus 12, 3. Leiamos. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Não vos fatigueis. Como eu disse, quantas vezes ficamos tão preocupados com o aqui, com aquilo que está acontecendo à nossa volta, com o que pode acontecer esse ano, até o final do ano, o ano que vem. Mas lembremos-nos que tudo está debaixo do senhorio do Senhor. Tudo. Nada foge, nada escapa ao seu controle. Ele promete cuidar de nós. Como eu disse, nós estamos estudando a lição na escola dominical falando sobre Jeremias. Como este profeta sofreu. Foi preso, foi jogado num calabouço, sem água, no meio da lama, mas Deus cuidou dele. E ao final, um rei ímpio, que veio destruir Jerusalém, levar o povo cativo, e diz: olha, cuida do profeta Jeremias. E Jeremias aconselhou Baruque, aconselhou o eunuco e outros: olha, fique tranquilo que a vida de vocês será dada como despor, vocês não vão morrer. Aqueles que foram fiéis, Deus cuidou até o fim. E aqueles que foram para o cativeiro e perseveraram fiéis, Deus os trouxe de volta, para recomeçar uma nova história, como a gente vê lá em Esdras e Neemias. É esse Deus que nós confiamos, é esse Deus que nós cremos, é esse Deus que nós depositamos toda a nossa esperança, sabendo que é o Deus que não falha, é o Deus que é justo, é o Deus que não deixa de cumprir as suas promessas. E o seu Filho também é um Deus de confiança. Que Deus nos dê graça, irmãos, e nos ajude a depender desse Deus, que você seja encorajado e encoraje outros que precisam dessa palavra de encorajamento no seu dia a dia, nas suas lutas, nos seus desafios. Que Deus assim nos abençoe. Vamos louvar ao nosso Deus, entoando o hino 311, ao som do instrumento. Os irmãos se colocam de pé.
Deus. Pai, nós te agradecemos, te louvamos pelo privilégio que o Senhor nos concedeu esta noite, estamos na tua casa, para juntos, como igreja, nesse dia do Senhor, prestarmos a ti a nossa adoração, o louvor e a honra, e toda a glória ao Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos sustentado. Obrigado porque o Senhor é um Deus fiel, temos aprendido que o Senhor nunca falha. É um Deus que está conosco em Cristo Jesus, como Ele prometeu, através do seu Espírito, todos os dias, até o fim do mundo, até o fim da nossa existência, nos assistindo, nos encorajando, nos edificando através da palavra. Ajuda-nos, ó Pai, a cada dia a colocá-la em prática, sabendo que nada há melhor do que obedecer às ordens do Senhor. Livra-nos, ó Pai, da indolência, ou seja, da preguiça. Livra-nos, ó Pai, do comodismo. Ó Pai, dá-nos uma visão clara, dia após dia, da Tua vontade revelada na palavra. Que o Teu Santo Espírito nos ilumine, para que possamos compreendê-la e colocá-la em prática no nosso dia a dia e também compartilhar com aqueles que ainda não Te conhecem. Aqueles, ó Pai, que estão passando por momentos difíceis, momentos de enfermidades, momentos, ó Pai, de provações as mais diversas, aqueles que são perseguidos, aqueles que sofrem em razão das guerras e conflitos e tantas outras situações, que o Senhor, ó Pai, através da Tua palavra, esteja consolando e confortando esses corações. Abençoa-nos nesta noite, dá-nos uma noite de descanso e paz, levando-nos também de volta aos nossos lares, debaixo da Tua proteção e graça, e abençoando-nos também nessa nova semana. Permita, Deus, que cada momento possamos confiar na Tua palavra. Nós oramos, ó Deus, agradecidos em o nome de Jesus. E agora, irmãos, ide em paz. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e querido Pai, a comunhão, a consolação, a bênção, o poder e a doce presença e companhia do Espírito Santo de Deus, conosco esteja e conosco permaneça, hoje e sempre. Amém. Assentar, meus irmãos.